acontecendo aqui nos nossos estúdios, os estúdios da Rádio América, né, doutora? Exato, aí vocês vão ver como tá gostoso tudo aqui. Enfim, aquela intimidade, o pessoal gosta, né, de ver os bastidores, né? Tem gente que fica, você é qual? Que tá em pé, que tá sentado? Pois é. Modernidade. Modernidade, né? Mas saber tirar partido da modernidade, né? De uma maneira saudável. E essa ferramenta que dá depois opção para que se possa ouvir o programa mais tarde, né? Numa outra situação. Eu achei fantástico, por isso que eu digo, né? É realmente usar a tecnologia para o bem. Mas hoje nós estamos respondendo perguntas, né, Ana? Muitas perguntinhas, graças a Deus que chegou aqui até nós. E se a gente não responder hoje a sua, numa próxima oportunidade, né, doutora? Exato. Bastante perguntinhas. E como que o pessoal daqui de São Paulo pode fazer para estar entrando em contato conosco? Pode pelo blog, não é? Pelo blog também, pelo nosso Facebook. Você também pode conectar, acessar, compartilhar. Nós temos o perfil e temos a página. Legal que você vai aí divulgando, compartilhando. A Rádio América está no ar, graças a Deus. É só você jogar no seu Face também, entrar no nosso Face, deixar ali seu recadinho, sua pergunta e saber como partilhar isso com os seus amigos através da rede social. Você também pode enviar um e-mail para nós, america@cançãonova.com, ou através do telefone 2039 14, ou melhor, 1410, que é a nossa frequência. A nossa frequência. Não dá para vocês não decorarem esse telefone e estarem aqui ligadinhos com a gente, que nós estamos sempre nosso super telefone. E Ana, qual a próxima pergunta? Vamos lá, olha, nós temos aqui a participação da Ana Paula de Londrina, que não me lembro. Xoxará! Ela diz assim: quero saber sobre o famoso regime japonês. É bem conhecido. Se come de manhã uma bolacha, água e sal, no almoço muita salada, 2 ovos cozidos e no jantar um bife grande e salada. E a cada dia da semana. A cada dia da semana muda e tem para cada dia tem as suas prescrições próprias. Mas o básico é isso. E tem dias que come só fruta. É correto? Ai, Ana Paula, eu nunca ouvi falar desse regime japonês. Olha que vira e mexe a gente ouve falar, mas esse não. Inclusive, minha Ana Paula, né? Aninha, vamos procurar depois pela internet, ver pra gente o que é esse famoso regime japonês, pra gente até incluir na lista dos regimes. Bom, primeira coisa, Ana Paula de Londrina. Regime é aquilo que você tem data para começar e data para terminar. Então, já não gosto. Eu digo que eu não acredito em dietas, eu acredito em reeducação alimentar. Então, eu sugiro você, não sei se você já leu meu livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que ali você tem dicas muito interessantes para você justamente mudar hábitos. E hábitos mudamos muito devagarzinho. Demora 2 anos para você considerar um hábito novo de fato incorporado na sua realidade. Então é um tempo muito grande e sempre de pouquinho, todos os dias, ao longo do ano, isso que vai fazer a diferença, tá? Porque senão é aquela coisa, começa uma dieta hoje, aí você muda todo o seu metabolismo, daqui a pouco você para, bobeia você, muitas vezes o que acontece, você perde músculo em vez de perder gordura, e aí depois você volta a engordar mais gordura, e quanto mais gordura, menor o seu metabolismo fica, mais baixo ele fica, então você acaba engordando mais, por isso que as pessoas vão fazendo de dieta em dieta e vão ficando cada vez com o organismo pior. Tem mais uma participação aqui, que é a da Elisa. Ela diz assim: meu nome é Elisa, tenho 22 anos, peso 76 quilos e tenho 1,73 de altura. Preciso perder pelo menos 6 quilos, mas não consigo de maneira nenhuma seguir uma dieta. Parece que quanto mais eu penso que tenho que comer menos, mais fome eu tenho, mais a minha ansiedade aumenta. A minha pergunta é: como faço para diminuir minha ansiedade? Se existe algum tipo de alimento que diminua esse tipo de problema. Minha alimentação é bem variada, como de tudo, inclusive frutas e verduras, e faço caminhada, vez ou outra. Beijos, muito obrigada, Elisa.
Elisa, eu tô sem maquininha de calcular que se os nossos super queridos colaboradores aqui do programa Mais Saúde estão aqui do lado, faz uma continha para mim, ó, multiplica 1,73 por 1,73, quanto que vai dar? Porque é assim que a gente calcula o famoso índice de massa corpórea, é a sua altura vezes ela mesma. Então, 1,73 vezes 1,73 vai ter uma altura boa. Vamos lá, quanto que deu? Deu 2,99. Agora faz um favor, divida por gentileza 76 por esse 2,99, que é o peso dividido pelo resultado da sua altura vezes ela mesma. Então, 76 dividido por 2,99. Quanto que deu? 25,41. Verdade, você precisa emagrecer um pouquinho, sim. Por quê? Porque isso mostra que você já entrou, Elisa, pelo IMC, no sobrepeso. Você de 18,5 até 24,9 está dentro do que a gente chama padrão de normalidade. E você já está com 25,4, mas você veja que você está muito pouquinho acima do que nós chamamos assim do padrão de normalidade. Então você não precisaria emagrecer tanto, tá? Às vezes a gente põe metas muito altas. Será que 6 quilos não é muita coisa? Então o que você pode estar fazendo? Primeira coisa, faz essa continha para que você volte a 29,8. Lógico, melhor a gente ir indo para trás, né? A gente continuar assim menos de 24 para ter uma folguinha. Mas faça essa conta. Agora, é a mesma coisa, dieta não funciona, são hábitos que mudamos. Elisa, aumente a caminhada. Se você sente dificuldade, faça que nem os nossos convidados aqui do Mais Saúde, que dão tantas dicas interessantes. Outro dia o professor Vitor Matsudo esteve aqui e ele falou, olha, para o carro não na porta do local para onde você vai. Pare um pouco antes para você justamente andar pelo menos um quarteirão. Você não vai estar andando um quarteirão apenas, você vai estar andando 2, porque você tem que ir e depois voltar. E se você fizer isso durante a semana que você está indo trabalhar, na verdade você já está andando 10 quarteirões por dia, e aí você vai multiplicando isso ao longo de um ano, ao longo de anos. Isso são hábitos novos e é isso que vai fazendo a diferença. Lembre de gastar o máximo possível a energia. O ser humano, ele dá uma olhada na natureza. Quando a gente vê aquele leão, aquele tigre, só que quando a gente vê na natureza, como é que ele tá? Ele tá quietinho, às vezes assim com uma cara de bonzinho. Por quê? Porque ele não vai gastar energia se ele não estiver precisando caçar, se defender ou procriar. Então, energia se poupa. Por isso que nós, seres humanos, temos assim uma tendência muito preguiçosa e a gente tem que vencer a barreira dessa preguiça. A gente vai sempre pelo mais cômodo, pelo mais confortável. A gente tem que vencer isso. Então, vá de ônibus, então desça um ponto antes, vai um ponto depois pegar esse ônibus, suba de elevador, mas desça de escada. São pequenas coisas que vão acelerar o seu metabolismo. Coma alimentos mais integrais. Em vez de ficar tomando suco, coma a fruta por inteiro. Você vai comer menos fruta e vai ainda gastar energia, porque nós gastamos energia para digerir os alimentos. E o alimento que mais energia consome é a proteína. E é a que também mais saciedade nos dá. Então, lembre-se sempre de ter um pouco de proteína em todas as refeições. Você pode pôr um ovo mexido de manhã, lembre-se de variar a proteína, um dia carne vermelha, outro dia você pode comer, como eu falei, o ovo, depois você pode entrar com peixe, no outro você come ave, depois de novo carne vermelha, que não precisa ser carne de vaca, você pode comer carne de cordeiro, que é uma carne maravilhosa, ou carne de porco, suíno. A gente esquece, mas a carne suína é excelente, ela não tem, dependendo do corte, ela tem muito pouca gordura. Muitas vezes, se a gente comparar um lombo
com o filé mignon, você toma um susto na hora de ver a quantidade de gordura. O filé mignon tem muito mais gordura. Então são essas pequenas dicas que a gente vai dando e ao longo do ano você vai fazer a sua diferença. Tem mais uma perguntinha aqui chegando. Ela diz assim: boa tarde, meu nome é Brasileia. Primeiro quero dizer que eu e a minha mãe amamos a palestra da doutora no aprofundamento das mulheres. Ai, que bom. Ela diz assim: parabéns. Bom, sou casada, tenho 29 anos, 1,58 e 68 quilos. Tenho muita vontade de emagrecer, mas com saúde. Quero saber como faço isso com 3 filhos, uma de 12 anos, um de 10 e um de 1 ano e meio. Além de ser dona de casa, sou secretária da empresa do meu marido. Jesus! E algumas vezes sou motorista também. Me dê algumas dicas para que isso aconteça, que eu possa emagrecer com saúde. Por favor, beijos, fique com Deus. Brasileia de São José dos Campos. Brasileia, a primeira coisa que eu vou te perguntar, que você não vai conseguir me responder: você está dormindo direito? Porque, gente, pense bem, com 3 filhos, ainda mais esse de 1 ano e meio. 1 ano e meio é uma idade danada, né? Precisa ver como é que essa criança está dormindo, porque no início, nossa, lógico, amamentar, os 6 primeiros meses, aquela coisa toda, depois a criança entra no ritmo. Mas, Brasileia, você com todo esse seu dia pleno e mais ainda as funções, porque mulher pode ser a executiva que for, Ana, chega em casa, é dona de casa. É dona de casa. E mãe. E mãe, e esposa. Então, geralmente, é o que o Rock fala, a mulher, ela tem uma carga de estresse dobrada, quando não triplicada, que no caso aqui você ainda por cima, por trabalhar com seu marido, eu tenho certeza que vocês ainda levam o assunto da empresa para casa. Então, a primeira coisa que eu diria para você: como está o seu sono? Durma, mas você tem que dormir um sono restaurador. Eu até sugiro, Ana, como é que essa nossa ouvinte pode ouvir o programa que nós fizemos com o Dr. Geraldo Lorenzi, que também fez com o Dr. Rock? São 2 programas excelentes que ela poderia estar ouvindo. Como que ela faz? No nosso, aliás, no blog Mais Saúde, blog.cançãonova.com/Mais Saúde, eu postei lá a entrevista, uma fotinha do Dr. Geraldo Lorenzi e o link já do programa. É só ela acessar blog.cançãonova.com/Mais Saúde. Ela vai procurar ali a entrevista entre os nossos tantos entrevistados, do Dr. Geraldo Lorenzi. E ali, logo abaixo da participação dele, da fotinho dele, ela já tem o link para ela ouvir o programa. É só ela acessar e ela já ouve ali mesmo, tá, o programa que ele fez conosco aqui. Então, olha que interessante. Isso faz com que você possa ter uma ideia da importância do sono. O sono é tão importante quanto comer, quanto se alimentar adequadamente. Porque se você não dorme bem, minha querida, você não produz certos hormônios, que são hormônios importantes para o seu emagrecimento. Olha que coisa interessante. Por isso que no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu gostaria de saber se você já comprou aqui pela comunidade Canção Nova, porque, lógico, tem para vender, tem, num monte de lugar, sim, mas eu sempre peço para você fazer a diferença comprando o livro aqui, pelo departamento da Visa, operadora 12 31 86 2600, porque assim você está ajudando a nossa campanha do projeto Daime Almas, né? Então, faça a diferença adquirindo esses produtos nossos, meus livros do Dr. Rock, essas palestras que são tão interessantes também, né? E que são da comunidade, né? A gente, quando faz essas palestras, doa para a comunidade. Então, aí você vai ter a oportunidade de ver que logo nos primeiros capítulos eu escrevo, apesar de ser um livro sobre obesidade, eu escrevo sobre nutrição e sono. Então, a primeira coisa que eu vou falar com você é isso, que eu acho importantíssimo. E o nível de estresse que talvez você passe, tá? O estresse é um fator que engorda. Por quê? Porque
estresse faz você produzir um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol faz um estrago danado no corpo. Ele é importante, importantíssimo, porque é aquele que vai fazer aquele leão que está lá todo quietinho, né, disparar para ir correr atrás do bichinho, para ele servir de almoço e de jantar dele e da família dele. Então, esse hormônio, ele é fundamental, o hormônio da vida, mas ele não é para ficar disparado o dia inteiro. Ele te prepara para uma luta ou para uma fuga. Então, você tem que estar sempre equilibrando isso. Você não pode estar lutando o dia inteiro, fugindo o dia inteiro de uma situação, ou lutando contra o relógio. E a gente sabe como é difícil uma família, da gente estar dando conta, a casa, o que vai fazer no almoço, o que vai fazer no jantar. Tem uma hora que é mais fácil a gente quer saber, pede uma pizza. Eu sei que não é fácil, sabe? Não é fácil, mas eu tenho certeza que com dedicação e com organização, porque você sendo também secretária da empresa, você tem certeza que é uma pessoa organizada. Então, organize a sua casa como se fosse uma empresa e tenha sempre em mãos o que você sabe que vai fazer de refeição para sua família com antecedência. Assim a gente não corre na tentação de, não deu tempo, então vamos pedir uma coisa pronta, porque essa coisa pronta, tenha certeza, nunca vai ser tão saudável quanto você fazer sua comidinha em casa. Nós temos aqui a participação do Marco Antônio, ele é de Mauá, São Paulo. Ele diz assim: meu nome é Marco Antônio, tenho 31 anos, peso 81 quilos, minha altura é de 1,75. Trabalho à noite na escala 12 por 36. E eu entro às 19 horas e saio às 7 horas da manhã. Eu vou jantar por volta entre meia-noite e às 3 da manhã. E eu não como antes de entrar no trabalho no outro dia, vou jantar às 19. Isso pode me fazer mal? O que tenho que fazer? Ai, meu Deus do céu, estávamos justamente falando, né? Vou aproveitar e voltar com você também, Marco Antônio. Ouça lá, olha, a dica também vai para você. Ouça a matéria, a entrevista com o Dr. Geraldo. Por isso que eu gosto quando o Dr. Geraldo vem no programa, Ana, porque você vê quantas coisas ele contempla, né? Falar de sono é importantíssimo, porque à noite o metabolismo é entendeu? E você com essa escala de 12 por 36, o que acontece? Uma noite você fica acordado, então é um fator de estresse. E ele falou o quê? Que pessoas que trabalham à noite têm mais tendência a comer carboidrato, que é o que mais engorda também, né? Gordura engorda, mas o carboidrato acaba ficando mais fácil de comer e a gente acaba tendo mais acesso, porque a gordura você come, mas te dá saciedade, né? E o carboidrato não, você vai comendo e não sacia. O ideal é você fazer o seguinte: nesses dias que você está de plantão, na escala, vamos chamar assim, fazer como se você estivesse no dia normal, café da manhã, almoço e jantar. Você tem que estar fazendo as 3 refeições, não pode pular, tá? Aí você vai mudar isso para ver o seu horário e não fica mais de 3 horas sem comer, Marco Antônio, porque isso faz você entrar em estresse e segurar gordura e queimar músculo, tá? Você tá com uma altura e um peso que estão relativamente adequados, porque o homem tem muito mais musculatura do que mulher e muitas vezes vocês pesam mais do que a gente. Então, só precisaria depois, lógico, dar uma olhada como é que está isso. Mas o ideal é isso. Faça a sua alimentação com esse intervalo, leve frutas, ou então essas sopinhas que você pode colocar, porque à noite faz frio, né? E já a gente vai estar... ele falou de onde ele é? Ele falou, é de Mauá, São Paulo. Então agora vai começar a entrar um friozinho. O que comer, né? Pois é, pode fazer umas sopas e deixar dentro de uma garrafa térmica. Homem até gosta mais de paladar salgado que mulher, né? Então você pode estar fazendo uso disso, que é uma ótima alternativa. Ou então de lanchinho, você também pode usar o famoso ovo cozido, né? Que é tão gostoso e cheio de proteína e tudo de bom. Nós temos aqui a participação da Sheila. Ela não diz de onde ela é, mas ela diz assim: olá, parabéns pelo programa, adoro vocês. Minha mãe não pode fazer atividades físicas, pois ela tem hérnia de disco. Ela tem uma alimentação saudável, come frutas, verduras,
mas mesmo assim ela teve um ganho de peso. Ela quer saber que tipo de atividade ela pode fazer para reduzir seu peso. E ela se chama Juraci, é sócia da Canção Nova e ama o programa da doutora Gisele. Obrigada, minha querida. Olha, você não pode fazer algumas atividades, mas você pode sim estar se orientando, e aí o melhor profissional da área de educação física, principalmente que tenha formação com fisioterapia, né, que eu acho que seria assim o profissional mais adequado, mas as boas academias, ver como que tá, se de repente uma hidro não é suficiente, porque seria indicado você estar fazendo algum tipo de movimentação, isso é indiscutível. Agora, essa hérnia pode impossibilitá-la talvez até de uma atividade, mas nada impede que você, digamos assim, no seu dia a dia, procure fazer coisas que solicitem mais a sua locomoção. Mas isso tudo vai depender, lógico, do teu grau de comprometimento dessa hérnia de disco, tá? Então, é a mesma dica de sempre que eu falo, tá evitando de fazer longos períodos sem se alimentar para não favorecer o ganho de peso e não favorecer a queda do metabolismo. Procurar sim estar se alimentando de coisas assim mais saudáveis, principalmente nos intervalos, evitar trocar refeição por lanche. Quer dizer, no fundo, é um repeteco das mesmas coisas que a gente fala, né? Então, é o ouvir o Mais Saúde e estar lembrando, porque a gente tem que estar repetindo e tem que estar realmente, sabe, não adianta. Evita troca de refeição por lanche, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque o que eu mais noto hoje é o pessoal à noite não jantando. É fazendo lanchinho e geralmente repetindo o café da manhã, que tem o quê? Muito embutido, o famoso peito de peru, que já não preciso nem falar a respeito dele, que todo mundo já conhece, muito carboidrato, aí, enfim, uma oportunidade de colocar vitaminas e minerais no organismo que você deixa de fazer, muito pelo contrário, colocando um monte de tranqueira que depois o teu coitadinho do seu fígado vai ter que dar conta de fazer uma tremenda faxina. Doutora, tem mais uma participação aqui, é da Adriana, do Rio de Janeiro, e ela começa a participação dela deixando um versículo, né, uma citação bíblica, Romanos 12:12. Sejam alegres na esperança e pacientes na tribulação. E ela diz assim: se a obesidade é uma doença, por que a maioria dos medicamentos para combatê-la estão proibidos? O que vocês acham das pessoas que estão usando um medicamento para diabetes injetável para emagrecer? Quais são os riscos? Deus abençoe vocês e a todos da Canção Nova. Acontece, minha querida Adriana do Rio de Janeiro, que não adianta você combater o problema só acudindo o sintoma. É que nem você ter uma dor de cabeça e tomar sempre um remédio para dor de cabeça. Por que você tem essa dor de cabeça? O que está causando essa dor de cabeça? Tem que ir na causa, né? E a obesidade, a gente sabe que é multifatorial, tem várias coisas envolvidas. Então não adianta você só tratar com um medicamento que vai diminuir seu apetite, para você parar de comer, para você emagrecer, e depois você para de tomar o remédio e você continua engordando. Quer dizer, toda aquele disco que se repete e que eu toco tanto no assunto no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que eu falo muito sobre isso. Você perguntou sobre um medicamento. Esse medicamento, ele está tendo um sucesso muito grande, principalmente para tratar pessoas que têm uma glicemia de jejum alterada, acima de 100, muitas vezes naquele 120, e que mesmo fazendo atividade física, mesmo uma série de situações, comendo direitinho, a gente não consegue fazer com que essa pessoa melhore essa glicemia. Então tem que entrar com medicação. E esse remédio tem se mostrado assim fantástico. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir principalmente a gordura abdominal. Porque o que acontece? Essa gordura, ela não é uma gordura que está lá estática na sua barriga, é uma gordura que faz uma produção de substâncias que são inflamatórias. E lembra daquela história, obesidade, uma doença inflamatória? E aí isso vai perpetuando, porque se essa gordura que hoje está instalada produz substâncias pró-inflamatórias, essas substâncias pró-inflamatórias e inflamatórias, elas vão lá nos
digamos assim, nas fechaduras, onde a insulina tem que entrar para abrir a porta, para fazer uma série de coisas, e não consegue, porque ela vai lá e estraga aquela fechadura, e você fica com resistência à insulina, e aí essa resistência à insulina aumenta essa gordura abdominal. Então, olha o monstro que vai surgindo. Então, é por isso que essa medicação, em casos que ela seja, digamos assim, indicada, é muito interessante. Única coisa, ela, depois que você usa, você diminui essa gordura abdominal e, consequentemente, você diminui novamente a sua glicemia. E aí, o que você faz? Você vai parar de tomá-la, porque é uma medicação para você tomar por um tempo. A gente não tem lido nada em relação a efeitos colaterais. A única coisa que tem que tomar cuidado é ver como que o pâncreas está reagindo. Então também tem que dar uma olhada nas enzimas pancreáticas. Por isso que é uma medicação que tem que ser indicação médica, tá? E não com o objetivo puro e simplesmente, tô com preguiça de fazer uma reeducação alimentar, vou ficar tomando esse remédio, porque esse remédio vai me ajudar. Tudo bem, ele pode até te ajudar num ponto, mas aí vai acontecer a mesma coisa que todas essas medicações que acabaram sendo proibidas. Elas são por um assunto pontual, você vai aí parar de comer um tempo, e depois que você parar de tomar medicação, você vai voltar a engordar. E sempre lembrando que toda vez que a gente volta a gente volta a engordar mais do que a gente é. Tem a última participação, ela diz assim: paz e bem, estou enviando este e-mail, pois quero agradecer à doutora Gisela. Minha mãe, Aladir Souza de Santos, está lendo seu livro e obteve um ótimo resultado. Ai, que bênção! Muito obrigada, um forte abraço, Deus abençoe. Aline Souza dos Santos, do Rio de Janeiro. Obrigada, Aline. Esse livro, Tudo Posso, Quem Tudo Me Convém, eu escrevi para isso, para que vocês pudessem, ao lê-lo, terem um norte, né? E aí vocês poderem estar melhorando toda a sua saúde, e eu tenho tido realmente resultados e testemunhos incríveis. Ana, chegou o nosso programa ao fim. Chegou, terminou, mas não terminou as participações, ainda tem bastante gente. Pois atender, né, tem doutora? aqui um montinho na mão da Ana, mas a gente vai aos pouquinhos respondendo. Quero agradecer aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que nos escrevem dizendo que são sócios. Seja você também sócio dessa obra, né, Ana? Porque é uma bênção. Querida, um beijo a todos. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde.